Mesmo em menor número, Ramsés lutou até um empate sangrento e voltou para casa como herói. Baixos relevos foram esculpidos para comemorar a bravura do faraó nas paredes de inúmeros edifícios, incluindo seu grande templo em Abu Simbel. A construção deste iniciou-se por volta de 1269 a.C., no 10º ano do reinado de Ramsés. Seus engenheiros utilizaram um processo semelhante ao de construção de túmulos no Vale dos Reis. All these colossal sculptures would have been carved by a community of people working together, working all over these colossal pieces. And we know this from representations in the tomb of Rekhmirah, which shows the temple workshops. The sculptors are at work on larger than life-size three-dimensional statuary, showing them working on the face, working on the shoulders, working on the arms, working on the body and the legs. And out of this communal effort, they created a piece of work which has the perfect proportions. As estátuas de Ramsés fora do grande templo medem 21 metros e são as maiores já esculpidas no Egito. No interior, todo um complexo templário foi talhado dentro de uma rocha colossal. Só o primeiro átrio tem mais 8 estátuas majestosas do faraó. Além delas, há uma série de outros aposentos. Um segundo átrio, um santuário e câmaras menores que podem ter servido como depósitos para oferendas sagradas. Cada faceta do templo foi projetada para enviar uma mensagem clara a todos que entravam. Ramsés o Grande era um deus entre os homens. Ramses II is shown not only worshipping the gods, but worshipping an image of his own deified self. So you have Ramses II as Pharaoh, worshipping Ramses II as God, all taking place during the lifetime of Ramses II. O coração do templo é o seu santuário, que jaz 60 metros no interior da montanha. Dentro dele estão 4 estátuas dos deuses mais poderosos do Egito. Ptah, o deus criador, Amon, o deus supremo, Ramsés, o deus vivo, e Ra-Horakhte, o deus sol. 2 vezes ao ano, nos dias 22 de fevereiro e de outubro, os raios do sol nascente atingem os rostos dos 3 deuses associados a ele, Ramsés, Ra-Horakhte e Amon. Certos egiptólogos atribuem significado a essas datas como o aniversário do faraó e a sua coroação. Outros as atribuem a um mero acaso. This is really normal, like, if you look at around your house, any place, the sun will hit a certain place in your house twice a year. That's really a natural thing. Ao lado do grande templo está outro edificado em homenagem à bem-amada rainha de Ramsés, Nefertari. O faraó podia ter a mulher que quisesse, mas seu coração pertenceu apenas a ela. Nefertari is absolutely beautiful in the representations that we have of her. She must have been really spectacular, and in fact, there are inscriptions that say that she was the woman by whom the north wind blows. Na fachada exterior do templo dela há 6 estátuas. 4 de Ramsés e 2 de Nefertari, cada uma com 10 metros de altura. Este é o mais antigo templo egípcio em que as estátuas da rainha são tão altas quanto as do rei, o que demonstra o elevado prestígio dela. Just as Ramses II is deified in his temple, Nefertari is also deified in her own. Nefertari is actually shown as the goddess Hathor, so she becomes a divinity just like her husband. Durante o reinado de Ramsés o Grande, os templos em Abu Simbel erguiam-se como imponentes lembretes aos viajantes do norte de que um poderoso império elevava-se logo além do horizonte. Aquele império, construído em quase 2 milênios, despenderia os 1000 anos seguintes em declínio. Within a few centuries of the death of Ramses the Great in 1212 BC, the new kingdom had fallen victim to the same circumstances that had destroyed the previous ones. Increasingly weak leadership,
and economic depression. Over the centuries, a revolving door of foreign conquerors, Nubians, Libyans, Assyrians, Persians, even Alexander the Great and the Greeks took hold of Egypt. Finally, with the suicide of that legendary Cleopatra VII, in marched Octavian Caesar with the legions of Rome, and ancient Egypt was finished. Over time, these temples were buried by the desert sand, lost to history, just like the civilization that built them. But in our time, they have been reborn to stand once again and proudly proclaim the power and ingenuity of the world's first true empire. The Egyptians put the foundation of engineering. They were the people who invented engineering. Sem a ajuda de computadores ou gruas, os engenheiros egípcios criaram obras-primas monumentais. Testemunhas não só de seu entendimento sofisticado de princípios arquitetônicos, mas também de sua habilidade em reunir grandes quantidades de homens e materiais para executá-las. The Egyptians worked on a much grander scale than anyone did for millennia, really. They have to have had tremendous confidence in themselves and in their construction capability. Mas as imponentes estruturas deixadas pelos egípcios são resultado de muito mais do que granito, calcário e operários. Elas representam gênio inigualável, tecnologia incomparável e o início da eterna luta da humanidade para edificar uma ponte entre o humano e o divino.